Quem não tem certidão de nascimento não pode tirar nenhum outro documento no Brasil, porque o sistema brasileiro ele é todo encadeado. Para se tirar um documento, você exige um anterior. E o documento zero, uma espécie de documento zero, é a certidão de nascimento. Durante 2 anos, eu acompanhei para uma pesquisa de doutorado o trabalho do ônibus do subregistro, que acontece na Praça 11, no centro do Rio de Janeiro. E lá é um serviço público e gratuito que permite a pessoas que não têm nenhum documento, permite que elas recebam o primeiro documento da vida, que é a certidão de nascimento. E aí eu tentei descobrir quem são essas pessoas, esses brasileiros que não têm nenhum documento, né? Porque algumas pessoas me perguntavam, mas quem são eles? Eles são estrangeiros? Por que eles não têm documento? Então eu fui tentar descobrir quem são eles. São, em geral, pessoas muito pobres, ainda é um problema no Brasil associado à pobreza ou à extrema pobreza, mas não só, principalmente a isso. E lá eu descobri que essas pessoas elas vão lá em busca de um papel muito importante para elas, e que a minha primeira pergunta foi: quem é você quando você não tem documento, né? Quem somos nós? Quem eu sou quando eu não tenho documento? Se eu chegar num lugar e quiser entrar e não tiver um documento, quem é que eu sou? Então eu puxo um outro documento e me identifico, mas quem não tem nenhum? Então eu descobri que essas pessoas elas se sentem muito desprovidas mesmo dessa noção de eu sou uma pessoa, eu tenho direitos. Muitas me diziam assim: eu me sinto um cachorro, eu me sinto um zero à esquerda, eu não sou ninguém, né? Então o papel, a certidão de nascimento é um papel, mas não é só um papel. Então, respondendo à sua pergunta, a certidão de nascimento ela é associada por essas pessoas a um sentido de uma existência melhor, uma existência com direitos. Elas associam a certidão de nascimento a isso, como, aliás, muitos estudiosos, muitos autores tratam dessa questão. Quer dizer, ter uma identidade não é só ter um papel, na verdade é ter a sua existência reconhecida oficialmente pelo Estado. E essas pessoas que não têm esse papel, elas se sentem à margem e são, de fato, pessoas que vivem à margem da nossa sociedade, que é uma sociedade documentada. Pense quantos documentos nós temos, né? A gente anda com vários e essas pessoas andam sem nenhum. Então, assim, para eles o papel é muito mais que um papel. Na verdade, é o acesso a políticas públicas, a muitos benefícios e, como eu descobri também, é uma chance de recuperar uma trajetória familiar que se perdeu. Então, são pessoas que, através de um papel, se reconectam com a sua história familiar, descobrem parentes perdidos, reencontram suas famílias, enfim, foi uma pesquisa foi sobre isso. Eles querem o acesso a políticas públicas, eles querem o que eu chamo às vezes de necessidade de resolução imediata de um problema muito grande com o qual eles sempre conviveram, mas que agora chegou a um ponto que eles não conseguem mais resolver. Por exemplo, tinha uma senhora, Dona Maria da Conceição, ela sempre viveu sem documento, né? Eu me concentrei em brasileiros adultos, inclusive. Ela sempre viveu sem documento até que ela descobriu que tinha um câncer. Ela tinha um tumor imenso na mama esquerda, mas ela não podia fazer a cirurgia porque ela não tinha certidão de nascimento. Então, qual é o direito que vem primeiro? É o direito de ter um documento ou é o direito à saúde? Só que sem documento ela não conseguiu outro direito. Encontrei também pessoas que estavam passando por um processo de conversão, pessoas que tinham vivido um processo de dependência química, e aí que tinham perdido seus documentos ou que nunca tinham tido documentos, e aí quando elas conseguiam deixar a dependência, elas queriam o documento, ou seja, o documento também como uma forma de se reencontrar consigo. E encontrei, por fim, pessoas que, ao buscar o documento, encontravam a sua família. E aí eu localizei uma senhora que ela encontrou a certidão de nascimento, ela teve uma certidão de nascimento que foi tomada dela, ela perdeu, e depois fizeram uma outra que não era a verdadeira, que não continha os dados, e ela começou a buscar, e esse serviço de uma cidade da Baixada Fluminense conseguiu localizar a certidão de nascimento original dela. E a partir dessa certidão ela encontrou uma irmã e encontrou os outros irmãos que ela não via fazia mais de 20 anos, né? Então, o papel não é só um papel, né? O papel, então, a documentação, a identificação, o documento de identificação, que é o que a gente vai tratar especificamente aqui, ele também é um passo
num caminho longo, né, nesse caminho da cidadania. Hoje é proibido negar a matrícula de criança que não tem certidão de nascimento, mas ainda acontece. Então eu encontrei casos, por exemplo, de mães que, pelas negociações da vida, tinham conseguido, até um determinado momento, manter o filho matriculado na escola. Mas aí chega esse momento da situação limite, que é um dos casos que eu trato na tese. Então, no ensino médio, por exemplo, não tem mais escola que aceite um jovem sem documentação. Então, aí a mãe consegue resolver e vai buscar a documentação nesse serviço que é o ônibus. Então, esse foi um caso. Teve o caso dessa senhora que queria fazer a cirurgia. Teve o caso da Márcia, que era uma senhora que vinha de um processo ela tinha uma vida de dependência química, de abandono, de violência doméstica, uma vida à margem realmente da sociedade. E aí ela também descobriu uma doença e para se tratar um câncer também, ela precisava da documentação. Outro caso importantíssimo é a busca do acesso às políticas públicas. Esse tem vários casos, né? São pessoas que são muito pobres, miseráveis e quando houve a expansão das políticas de acesso e renda no Brasil, a partir do início dos anos 2000, 2001, 2002, e cresceu muito no período do governo Lula, essas pessoas não tinham documentação, então elas não foram incluídas. Porque para ter acesso às políticas é preciso ter a documentação em dia, sua e das crianças. Essas pessoas não conseguiram e permaneceram sem o benefício. E aí, em algum momento, elas foram localizadas ou por serviços importantíssimos, como a Defensoria Pública ou comitês que existem nos municípios, ou foram indicadas por outras pessoas e elas vão até o ônibus para conseguir o acesso ao Bolsa Família. Uma senhora que queria se aposentar, olha, já está na minha idade, eu preciso receber uma aposentadoria. Outros que queriam tirar a carteira de trabalho, né? Então, na verdade, o documento é o sonho de um emprego. Então, ele quer a certidão de nascimento, mas na verdade ele quer um emprego e aí quer a carteira de trabalho. E sempre o documento como acesso a outros direitos, a outros benefícios, e também o documento transformando a ideia que a pessoa tem de si, né? Então, tem uma senhora, a Cristiane, que eu até fiz um trabalho aqui com vocês no ITS certa vez. Eram 3 gerações, achei vários casos de 3 gerações sem certidão de nascimento. A avó, a filha e a netinha. Então a Cristiane estava lá no ônibus. Ela, a filha e uma neta, todo mundo sem certidão. Ela foi porque ela queria o Bolsa Família e para a neta. Ela sempre trabalhou, ela era empregada doméstica, cuidava de idosos, sempre trabalhou nesse mundo que é a margem da sociedade. E aí, como ela queria o acesso às políticas públicas, ela conseguiu, de algum modo, chegar ao ônibus e vai obter esse benefício. E ela conseguiu, né? Ela tirou a documentação dela, da filha e da neta no mesmo dia, uma coisa assim incrível. E depois eu continuei acompanhando essas pessoas, né? Então a Cristiane, ela conseguiu, dentro de uma existência ainda marcada pela pobreza, mas ela conseguiu a carteira de trabalho, ela conseguiu os outros benefícios que ela tanto buscava, né? Essa senhora, Dona Maria da Conceição, que queria a cirurgia, essa eu também acompanhei muito tempo e ela conseguiu fazer o tratamento, ela conseguiu tirar os outros documentos, ela conseguiu receber um benefício. E aí ela dizia, bom, então, nunca me esqueço, ela dizia assim, isso para mim vale mais do que ouro, a certidão de nascimento dela. Nossa, fico muito emocionada quando eu me lembro. A certidão de nascimento vale mais que o ouro, ela sempre falava. E ela ficou muito doente. Quando eu falei com ela, da última vez, ela dizia que estava pesando 30 quilos e ela ia morrer, na verdade. Ela sabia que ia morrer e ela dizia assim, mas então eu posso morrer, porque então eu já tenho um nome e eu vou ter um lugar e eu vou ter um lugar onde eu vou morrer e a minha existência vai ser reconhecida. Então, para essas pessoas é muito mais que um papel, né? É a identificação, é o direito, é a cidadania. É fundamental que haja, de fato, uma política que amplie ainda mais o acesso a esse benefício, a esse direito.